Ainda ontem, o PT reforçou a segurança de Lula no primeiro ato público após o assassinato de Marcelo Arruda. Em Brasília, a militância recebeu uma cartilha com 7 orientações, como evitar provocações, filmar situações de ameaças e andar sempre em grupos. Em entrevista a um jornal da capital federal, o ex-presidente subiu o tom e afirmou que Jair Bolsonaro faz um discurso violento, típico de um covarde. Mais tarde, Lula disse que estão tentando transformar a campanha eleitoral em uma guerra. Estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Estão querendo dizer que tem uma polarização criminosa. E é interessante, porque o PT polariza nas eleições para presidente desde 1994. E você não tem sinal de violência. A gente destacou aqui, olha, por favor, não interpretem isso como uma defesa do Partido dos Trabalhadores, do presidente, como um anúncio de intenção de voto, nada disso. Só analisando essa fala e pegando também um retrospecto do que a gente falou nas últimas semanas, vamos colocar assim, ou últimos meses. O PT fez oposição ao PSDB por muitos anos e era uma oposição ferrenha. Eu me lembro muito de quando Fernando Henrique Cardoso era presidente e aquela união dos partidos de esquerda, era coisa mesmo assim, mais radical, PSTU, né? O pessoal veio um pouco depois, mas enfim, o PT, que faziam essa oposição de fato muito ferrenha, mas era uma coisa, é claro que apontando as críticas, mas também era propositiva, mostrando o que poderia ser feito no lugar do que estava sendo feito. E hoje, você vê tantos anos depois, a gente fala sobre a ironia que é isso, mas o ex-presidente Lula tem na chapa ao lado dele um ex-opositor, né, uma pessoa que já esteve do outro lado da mesa, um ex-adversário político, que não é inimigo. Né? Existe uma diferença muito grande entre ser inimigo e ser adversário. São pessoas que dialogaram, conseguem dialogar. É muito perigoso mesmo, como disse a Sheila. É interessante essa classificação, porque é muito perigoso o que está acontecendo. Está chegando muito perto da gente, está chegando muito perto das pessoas. Né? Esse comportamento ele precisa ser observado. Está chegando perto de você também. E esse é, de fato, um conselho muito importante de dá um passo para trás, não aceita a provocação, não entra nessa. E de pacificar esse ambiente acima de tudo, né? Agora Pacificar é difícil, esse ambiente. né? Assim, eu consigo entender e chegam várias mensagens de ouvintes aqui dizendo assim, mas como é que eu vou dialogar com o fulano que não quer diálogo? Eu acho que tem uma dica que eu ouvi um dia do Daniel Barros que é muito, muito preciosa, que nos ajuda a pensar e colocar nesse lugar do outro, assim. Nunca partir do pressuposto que o outro é uma nulidade intelectual, que o outro é burro. Porque, assim, sempre há uma razão no outro de pensar o que ele pensa. Quando em 2018 o Brasil fez todo um movimento anti-PT e que a coisa ficou tão acirrada, mas havia ali um discurso, ora, há uma legitimidade em você não querer uma corrupção num país que está tão destruído pela corrupção. Então, assim, tentar entender um pouco a lógica do outro, não partindo do pressuposto de que ele é só um burro, ele é só um negacionista, ele é só um petista fanático. Assim, existe um argumento, tenta buscar no outro, entender no outro esse argumento que o faz pensar daquela maneira. Eu acho que aí a gente começa a dialogar. Aí a gente começa a dialogar com o outro, né? A entender que o outro também tem suas lógicas, que é um ser humano como você, e que para a solução de mundo dele existem outras alternativas. É difícil, é super difícil. Eu saí do grupo de WhatsApp da minha família bem antes das eleições de 2018. Então, assim, não é uma coisa fácil, mas poupa energia, inclusive, né? Então, assim, é isso. E há momentos em que você sabe, que há assuntos que você sabe e que vão ser conflituosos, aí tenta se reenergizar mais para poder entrar novamente, porque senão a gente não vai conseguir sair dessa. E a gente já viu tantos países, sabe, quando eu converso com pessoas que fazem cobertura internacional, e eu converso bastante com essas pessoas, elas sempre dizem o seguinte, todo país que entrou num regime autoritário, que entrou numa ruptura que parece sem saída, as pessoas que viviam lá diziam assim, parecia que isso não ia acontecer aqui. Parecia que isso não iria acontecer no meu país. E foi assim.
E foi assim com vários desses países, com Venezuela, com Turquia, foi assim com muitos desses países. Então, a gente precisa olhar para isso mais atentamente, porque é assim que se mina o país. Você mina as instituições, você mina a conversa na família. E aí você fica num beco sem saída. Então, a alternativa é essa. Ou nós, pessoas aqui no nosso dia a dia, conseguimos tentar olhar para essa lógica do outro e ver nela alguma lógica, de fato, ou fica muito inviável. E não eliminar o outro, que é Não o que a gente eliminar o viu outro. exatamente nesse caso. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro foi muito infeliz quando fala em chutar cachorro morto, né? Quando ele diz que os petistas reagiram chutando. Só tinha um morto nessa história. Só tinha um morto nessa história. E era exatamente o Arruda, o tesoureiro do PT. Me preocupa também quando eu vejo algumas mensagens de ouvintes, e a gente, claro, faz essa reflexão em cima de todas essas mensagens também, com olhares diferentes daqueles que a gente está propondo aqui, trazendo para a reflexão. Por exemplo, do Jorge, o MC da Silva, falando: vocês, jornalistas, estão fazendo palanque no caixão desse petista que ninguém conhecia. Olha que mensagem que carrega ódio, e alguns deles, né? O ódio político, o ódio à imprensa, que é meio para notícia, como ontem a Dora Kramer falou aqui, que propõe reflexões, que joga luz, que denuncia, que cobra. Isso aqui, eu acabei de responder aqui para o Jorge, quem faz palanque em cima disso, o que é absolutamente condenável, não é imprensa, não, é político. E isso a gente também precisa combater. Que haja políticos surfando nisso. Que políticos façam disso um palanque. E isso a gente também não pode aceitar. O que nós estamos fazendo aqui é denunciar o que houve, cobrar a justiça e jogar luz, fazer a reflexão para que pare. Chega, para que haja pacificação e para que o próprio presidente da República recue nos seus discursos que estimulam esse tipo de atitude na ponta, atitudes violentas. A empatia vai salvar o mundo um dia, gente. Bom, vamos seguir aqui. Falando ainda sobre a segurança, né, nesse período, porque delegados da Polícia Federal acreditam que vai ser inevitável aumentar a escolta dos líderes nas pesquisas. A de Lula atualmente tem cerca de 30 agentes, pode chegar a 60. Como o presidente Jair Bolsonaro é acompanhado pela Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. Os dois estão sendo aconselhados a evitar eventos públicos em locais abertos.